Então, faz um tempinho que eu não gravo as coisas pra cá. E aí, calhou de uma pessoa fazer uma pesquisa, deixar anotado e perguntar se eu não queria pra mim, pra eu poder postar se eu quisesse. Como eu tô sem fazer nada no momento, eu realmente falei, manda aí, vou ver no que dá. Então a gente vai ler aqui, vamos avaliar, eu vou avaliar junto com vocês, né? E a gente vai vendo até onde isso vai dar, beleza? Bom, você já parou para pensar no que realmente está acontecendo no topo do nosso mundo? Enquanto todos os olhares estão voltados para as notícias do dia a dia, algo sem precedentes está se desenrolando no Ártico. O clima global está mudando a um ritmo assustador, mas a verdadeira questão não é apenas o aumento das temperaturas, é o que está sendo revelado à medida em que o gelo secular derrete, gelo de muito tempo, né? Estruturas, anomalias e segredos que ficaram cobertos por milênios agora estão vindo à tona. E hoje nós vamos ligar os pontos entre o colapso climático, os documentos secretos do governo e uma profecia antiga que pode estar se cumprindo diante dos nossos olhos. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar aqui vai mudar a forma de como você enxerga o nosso futuro. Eu gostei muito dessas três pautas aqui. Sobre o clima, né, o colapso climático, os documentos secretos do governo e uma profecia antiga que pode estar se cumprindo. Vamos ver no que vai dar. A gente vai começar pelo clima no Ártico, ok? Para entender a gravidade disso, precisamos olhar para os dados. Fenômenos climáticos extremos como o El Niño têm quebrado recordes globais de temperatura ano após ano. Mas é no Polo Norte que o cenário é mais crítico. Cientistas confirmaram que o Ártico está aquecendo 4 vezes mais rápido do que o restante do planeta. O que antes parecia um processo lento de séculos está acontecendo em questões de anos. Grandes placas de gelos que nunca haviam evaporado ou derretido na história registrada simplesmente desapareceram. Mas o derretimento do permafrost e das calotas polares não é apenas um alerta ambiental. Ele está atuando como uma espécie de escavação geológica involuntária. Terrenos intocados há milhares de anos estão totalmente expostos pela primeira vez. Cara, isso aqui é literalmente um fato. O El Niño, né, quando ele vem passando ano após ano, ele vem literalmente vindo mais forte, principalmente por conta da camada de ozônio, né, ser humano. E, obviamente, né, consequência disso está sendo o derretimento das calotas polares. Coisas que cientistas têm consciência disso, né, mas eu não sei se o governo ou quem tá no poder absoluto lá, tipo, tá cagando e andando pra isso e a gente, infelizmente, tá tendo que dar um jeito de sobreviver a isso. Exemplo disso recentemente. Aqui no Rio de Janeiro, veio uma ventania tão forte e o El Niño nem tinha chegado ainda. Tava no final de julho, estávamos no final de julho, indo para agosto, assim. Veio, ou começou agosto, não sei. Veio um vento tão forte, mas um vento tão forte que o presidente não estava pronto para isso. É, os órgãos públicos não estavam prontos para o vento que estava vindo. Isso, né, falando sobre, tipo assim, alienação, porque cientistas brasileiros já deram alerta pra gente antes de tudo acontecer e ninguém deu bola. Depois que tudo foi acontecendo, que foram dar credibilidade pro que eles estavam falando, mas eles tentaram nos avisar antes, né? Eu quero saber se vão ter capacidade para poder enfrentar o El Niño que agora realmente está chegando. Com o recuo do gelo, satélites comerciais e militares começaram a detectar anomalias geofísicas intrigantes. Estamos falando de formações magnéticas atípicas, assinaturas de calor incomuns e superfícies que não se parecem em nada com formações naturais. O debate que antes era puramente focado em ecologia e emissões de carbono rapidamente tomou outro rumo nos bastidores do poder. O que exatamente estava escondido ali debaixo? À medida que o gelo derrete, a pergunta deixa de ser ambiental e passa a ser estratégica.
E não é coincidência que, exatamente no mesmo momento em que o Ártico se expõe, documentos ultrasecretos começam a vazar e ser debatidos no Congresso dos Estados Unidos. Isso literalmente é verdade, porque agora que o gelo está literalmente começando a derreter, tipo, numa quantidade absurda, tem muita coisa sendo revelada. Vou dar um exemplo do famoso vírus zumbi, né? Que não é que seja um vírus zumbi, é porque, tipo assim, tanta coisa tem congelada lá dentro que eles ficam com medo do que possa sair. Cientistas afirmaram recentemente que existem tipos de bactérias que o nosso organismo não está preparado para poder entrar em contato, porque milênios, né? É, era um outro ecossistema naquela época. Então imagina, se o gelo derrete, vem aqueles vírus de lá antigos, o nosso corpo não está preparado. Se a gente entrar em contato, com certeza, filho, bota aí uma outra pandemia acontecendo, entendeu? E os governos, né, os que estão no poder, podem usar isso como armas biológicas. Então, tipo, tem muita coisa para acontecer ainda e a gente talvez nem saiba. Se há 10 anos você dissesse que o Pentágono confirmaria a veracidade de vídeos de OVNIs gravados pela Marinha Americana, a maioria das pessoas diria que era teoria da conspiração, óbvio. Mas o cenário mudou radicalmente. O governo dos Estados Unidos criou o AARO, o Escritório de Resolução de Anomalias em todos os domínios. Repare o nome, todos os domínios. Não estamos falando apenas do espaço aéreo ou do ar, mas também dos oceanos e das regiões polares. A posição oficial mudou do "isso não existe" para "existem objetos em nosso espaço aéreo e em nossas águas operando com tecnologia que não conseguimos explicar". O pessoal fica nessa de vamos explorar a Lua, vamos explorar Marte, vamos explorar o universo e tudo mais. Sendo que 80% do oceano aqui não foi explorado. Tipo, cagaram e andaram. Ou não é que não tenha sido explorado, eles viram algo que não deveriam ver e não queriam ver, ou viu algo que era absurdamente, tipo, poderoso, quiseram deixar quieto, né? Só que agora tem muita coisa vindo à tona e eles não vão fazer ideia de como esconder, até porque se tá tendo relatos de vários lugares do mundo que coisas estão surgindo sobre a água, coisas estão surgindo sobre o céu, e tem gente, governos, né, americanos, afirmando que a maioria dos extraterrestres vivem aqui dentro dessa água e agora eles estão rondando por aí. Então, tipo, não sei se eles estão liberando isso aos poucos, porque liberar de uma vez causaria uma epifania, causaria um pânico na população, né? Ou se eles realmente estão começando a descobrir mais coisas agora, compartilhando mais coisas agora do que compartilhavam naquela época. O fato é, se você dá uma pesquisada aí em histórias antigas, Discovery, né, o Story lá, como é que diz o nome, eu não lembro. Fala muito sobre isso, civilizações antigas, histórias antigas onde mostram coisas de OVNIs, celulares, coisas que não eram para existir naquela época, mas que tinham. Entendeu? Até mesmo falam que as pirâmides foram construídas com a ajuda dos OVNIs, ó. As coisas esquentaram ainda mais quando ex-oficiais de inteligências militares de alto escalão foram depor no Congresso americano sobre juramento. Eles não apresentaram apenas boatos, trouxeram nome de programas locais e dados. Um dos nomes que veio à tona foi o projeto Conblue, além das menções de programas secretos de acessos especiais voltados para a recuperação de engenharia reversa de tecnologia não humana. Isso daqui eu vejo muito em documentários, que eles fizeram o quê? Pegaram, dizem, né? Pegam a tecnologia alienígena e tentam fazer uma reversão naquilo ali para poder usar no dia a dia no nosso mundo. Exemplos são microchips, agora tem inteligência artificial e por aí vai. Entendeu? Então eu sei que isso é bem provável de realmente ter acontecido. E onde entra o Ártico nessa história? O Ártico é a rota mais curta entre as grandes potências em uma das áreas mais isoladas do planeta. Realmente, ninguém pode entrar no Ártico, ninguém pode filmar nada. Recentemente, um músico, não lembro muito bem, né? Ele era um youtuber. Ele foi até o Ártico gravar o que tinha lá para poder mostrar para o mundo e simplesmente morreu. Não só ele, muitas pessoas, né?
Aconteceu isso com muitas pessoas. A corrida geopolítica pelo Polo Norte não é apenas por petróleo ou rotas de navegação. É uma corrida para recuperar e controlar o que quer que esteja sendo exposto naquela região. Realmente, algumas pessoas terraplanistas, né, recentemente estão falando que não é que a Terra seja plana. Nós vivemos tipo numa prisão entre o polo, é, entre os polos, né? Norte, sul, ártico, alguma coisa assim. Vou dar uma pesquisada melhor e boto aqui pra vocês. E falam que tem uma saída. E que nessa saída a gente encontraria outros tipos de civilizações. Então, pessoas que estão no poder, tipo assim, ficam ali brigando, né? E entraram tipo num acordo para que ninguém saia daqui. Porque a gente é como se fosse um projeto, né? Então, tem muitas teorias recentemente sendo reveladas por aí e a gente fica nessa. Se o governo americano e outras potências estão se preparando para a confirmação aberta de que não estamos sós ou de que existe uma inteligência não humana operando na Terra, o impacto vai muito além da ciência e da política. Isso atinge diretamente a espinha dorsal da humanidade, a nossa cultura, a nossa filosofia e principalmente a nossa fé. E é daqui que a ciência e a geopolítica esbarram na teologia. Isso daí é um fato, porque em escrituras antigas falam que pessoas adoravam tipo extraterrestres, alienígenas, gente enormes, gigantes, né? E recentemente, lá nos Estados Unidos americanos, falaram que o Trump, né, tá nessa de ajuda, um tipo de extraterrestre gigantes, essas coisas assim, que é quase como nas histórias antigas, né? Dizem que existiam humanos muito grandes, né, que vinham de outros planetas para poder tentar ajudar a humanidade a evoluir. Não sei se é a questão da evolução do zero, mas tipo assim, a humanidade mesmo se destruiu, o que sobrou eles vieram para poder tentar reconstruir. Bom, minha opinião. Para milhares de pessoas ao redor do mundo, a possível revelação de que seres extraterrestres ou inteligências interdimensionais exista cria um choque teológico imediato. Como a fé cristã interpreta essa narrativa? De um lado, existem pesquisadores e teólogos que argumentam que a imensidão do universo de Deus não anula a existência de outras criações. Isso eu também concordo. Deus fez um universo tão vasto, que eu não acho que só aqui vai ter uma inteligência, sabe? Vida, sabe? Não vai ter uma vida. Outros planetas possam ser que não tenham vidas iguais a nossas, mas pode ter lá sua evolução do jeito que for, entendeu? Algumas pessoas acreditam que a gente veio do barro e outras acreditam que a gente foi evoluindo durante os séculos, porque nos outros planetas não possa ser que exista a mesma coisa. Ah, porque precisa disso, precisa daquilo, precisa disso tal. Meu bem, cada planeta com o seu jeito ali de fazer a sua formação, entendeu? É isso que eu acho, é isso que eu penso. Porém, por outro lado, há um alerta muito mais profundo e antigo nas páginas da Bíblia que aponta para uma direção completamente diferente. Tá vendo aí? Ó? Em Lucas 21, Jesus alerta sobre os últimos tempos, dizendo que haveria sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra, angústia das nações em perplexidade. Vemos o clima colapsando e os céus se enchendo de fenômenos inexplicáveis. Recentemente, há várias publicações é, ao redor do mundo e sobre alguns fenômenos simplesmente parecidos. Umas pessoas acham que é inteligência artificial, outras pessoas acham que não. Mas depois dessa, tipo assim, agora que os Estados Unidos confirmou que existe vida extraterrestre, todo mundo vai acreditar. Não deveria ser assim, né? Muitas pessoas falam também, antigamente para gravar OVNIs a imagem era horrível. Hoje em dia que a imagem tá boa, eles não aparecem. Filho, às vezes aparecem, tá gravado, é postado e você olha e fala, pô, eu acho que isso daí é IA. Então, ó, vamos pensar mais direitinho, entendeu? Porque tem muita coisa sendo revelada e a gente mesmo quer ficar alienado. Mas a grande chave teológica está em 2 Tessalonicenses 2, onde o apóstolo Paulo fala sobre uma forte ilusão, o chamado grande engano.
Muitos estudiosos da escatologia cristã alertam que a futura narrativa oficial sobre salvadores extraterrestres ou criadores da humanidade que voltam para nos salvar da crise ambiental e das guerras pode ser, na verdade, a maior manobra de manipulação espiritual da história, algo projetado para afastar a humanidade do Criador nos momentos finais. Olha, é, essa é uma pauta que eu não quero muito entrar, porque realmente, lá atrás, né, em textos antigos, histórias antigas, falavam que algumas pessoas adoravam alienígena, como se eles fossem um deus deles, né? E hoje em dia possam ser que... na verdade já existe, né? Existe uma igreja alienígena, não sei se é nos Estados Unidos, mas em algum lugar existe essa tal de igreja alienígena. Mas é aquilo, se eles vierem para poder ajudar a consertar o que a humanidade tem destruído durante anos, ó, sussa, filho. Eles vêm, ajudam a gente faz, fazemos o que for preciso ali, mas cada um continua com a sua fé. Você não precisa abdicar da sua fé para poder receber ajuda para continuar no mundo onde você vive, até porque, literalmente, todos já sabemos e temos consciência de que está sendo destruído. A gente precisa de uma ajuda que a gente não sabe de onde tirar. Então, se eles vierem para cá para poder nos ajudar a consertar a merda que a gente fez, ótimo. Quando conectamos os pontos, a crise ambiental acelerada revelando o desconhecido no Ártico, governos admitindo fenômenos anômalos não identificados e os alertas proféticos escritos há 2000 anos, percebemos que não estamos vivendo em uma era comum. Isso daí tem tempinho. Estamos diante de um divisor de águas na história humana. Cara, eu acho que desde que começou esse negócio da inteligência artificial, eu acho que a gente foi, tipo, avançando de uma tal forma que para frear agora, filho, infelizmente tá meio que impossível. A pergunta que eu deixo para você é: o que nós estamos testemunhando? É a ciência descobrindo Trent ou o cenário sendo montado para o cumprimento das profecias? Eu acho que os dois. Minha opinião, eu acho que os dois. Galera, não sei para onde nós estamos indo, não sei para aonde nós vamos parar, né? Eu espero que no final tudo se acerte, porque eu ainda sou novo, tem crianças nascendo, tem gente na escola, adolescente vivendo aí. Eu sei que o mundo tá meio caótico, mas eu não quero que ele acabe. Entendeu? Não por agora. Eu espero que ainda demore um tempinho. Porque todo ano o mundo tá acabando. O mundo acaba todo ano, todo mês. Entendeu? Mas vamos ver até onde isso vai dar. Eu achei legal isso aqui, que ele até deixou o negócio como se eu fosse postar mesmo, ó. Deixe sua opinião sincera nos comentários. Quero muito saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Até a próxima.